Olá pessoal, estamos aqui para mais um novo trabalho. Vamos comentar sobre o romance. No outro vídeo falamos sobre o conto. Conforme já dissemos, o conto ele é muito restrito. Ele não dá uma liberdade ao escritor para avançar, digamos assim, no tempo, no espaço. Ele tem lá o seu valor, né? Porque, como eu falo, o conto ele acontece em um único local, o conflito é único. É uma coisa bem simples, mas que também faz parte da literatura e é importante. Tem o seu valor. Mas é no romance que temos, em uma escala, digamos assim, hierárquica de avançar nas suas formas, o romance eu acredito ser bem mais amplo e melhor. Dá a oportunidade de a gente curtir mais uma história e ficar esperando aquele desfecho que, né, embora possa demorar um pouco, mas no romance tem mais essa liberdade. O número de personagens do romance ele é maior, justamente porque os conflitos também são em maior número. E aqueles conflitos se entrelaçam entre si, de um personagem com o outro. Então tem diversidade de conflitos de diversos personagens. Os deslocamentos dos personagens são permitidos. Digamos que um personagem está vivendo um conflito em um bairro e ele se desloca para o centro da cidade. Esse conflito pode ser carregar, ele pode levar esse conflito para lá. Também tem essa maior liberdade. Em relação ao espaço, eles têm essa vantagem, né, de ter esse deslocamento e o conflito ser levado pelo personagem, como já afirmei agora. Em relação ao tempo, é diferente também do conto. O conto é um recorte na vida dos personagens. Não pode avançar na infância, adolescência, não, é um recorte. É o que se passa dentro de uma semana, né, um mês. Já o romance não. Fala sobre a infância, a adolescência, a fase adulta, a velhice, até a morte do personagem. Dá essa liberdade de avançar também no tempo. Uma particularidade que é semelhante ao conto, o que acontece no romance, é que pode haver o tempo psicológico, né? Tanto em um como em outro. É uma lembrança, né? O tempo psicológico é mais uma lembrança do personagem. Ele se lembrar de algo, recordação. Também tem algumas, né? Podem observar que também em relação ao conto e o romance, todos eles têm tempo, têm espaço, têm personagem. Apenas é que o romance avança em tudo isso. Dá mais a possibilidade de avançar. E o conto fica restrito. O movimento, as escolas literárias, é necessário também que a gente fale sobre as escolas literárias. Porque quando se fala em romance, o que vem à nossa mente? É porque costuma-se dizer que no Brasil o romance já nasceu romântico. Ou seja, quando a forma literária romance veio no Brasil, ela veio na hora do movimento do romantismo. Então a pessoa acredita assim, não, é um romance porque fala só de amor. Não. O romantismo falava do aquele amor idealizado, aquele amor fantasioso, né? Não caía na real, digamos assim. Então isso foi marcante na vida até hoje. Mas o romance da escola literária, realista, naturalista, onde o escritor procura, digamos assim, inserir a pessoa na realidade das boas e más ações dos seres humanos, dos comportamentos. Né? Até eles falam das relações amorosas, mas, digamos assim, eles apimentam, colocam aqueles desvios das relações, né? Fala de traição e tal. Quer dizer, ele procura retratar, digamos, a realidade. Por isso que chama a escola realista, né? Naturalista, trata com naturalidade. Né? Já o romance modernista trata mais da crítica, a crítica social, fala sobre a crítica da sociedade, critica a sociedade das questões levantadas. Então é necessário observar isso, né? Que quando se fala de romance, não é simplesmente ligado ao romantismo, que fala patriotismo, o escapismo, que é a fuga, né, o autor procura colocar a fuga de algo, né, aquele amor idealizado. Não. O romance é uma forma literária
que abrange diversas escolas literárias. E as escolas literárias, elas, cada uma delas tem o seu conteúdo, a sua ideia a lançar, a defender. Ok? Então, pessoal, é isso aí que estamos comentando agora. Falamos sobre o conto, agora falamos sobre o romance. Em relação a isso, quer dizer que são formas literárias. Tem os procedimentos, através a teoria, os teóricos da literatura, que desenvolveram a maneira de a gente fazer, elaborar uma história, quer seja um conto, quer seja um romance, ou uma novela. Certo? Depois também falaremos sobre a novela, que ela dá mais espaço ainda, dá mais possibilidade do escritor trabalhar a história. Então espero que vocês tenham gostado, certo? E vamos procurar ler mais, que é o objetivo aqui deste canal. É proporcionar a leitura e a produção textual. Por que não? Porque quando a gente lê, procura ler bastante, e procura aprender também o fazer literário, você também vai escrever a sua própria história. Você vai criar um conto, vai escrever um romance. Não é impossível. Pode demorar um pouco, mas chegará esse momento. Certo? E eu sempre digo também que temos que ler também outros textos, outros livros, não só ficar a literatura. Mas a literatura tem mais atrativo, do deleite, de a gente ficar lendo aquela história, aquele personagem, fica a cada passo que vai lendo, a cada página vai esperando o que irá acontecer após, até o final. Então a literatura tem essa magia, né, do fazer literário. Então desde já eu agradeço a todos que assistem a esse vídeo e até a próxima, onde falaremos um pouquinho sobre a novela também. Tchau pessoal e agradeço pela oportunidade.